Ômega Web Rádio. Boa noite a todos. Estamos hoje com mais um programa Fatos em Destaque. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Emerson. Bom, a gente hoje ia falar sobre a questão dos problemas neurológicos que a pandemia pode causar e que a Covid-19 também, mas o nosso convidado deve ter tido algum problema e até agora não entrou, então a gente vai aguardar para ver se entra aqui no nosso programa para a gente falar com ele, mas enquanto isso, a gente vai trazer algumas questões aqui sobre a Covid-19, que é o tema atual, né? Tudo que está acontecendo no Brasil hoje, na Baixada Santista em especial, todos esses problemas que estão causando tanto sofrimento, tanta perda, tanto desgaste para a população, e como isso pode ser minimizado com algumas questões durante esse período que, pelo visto, o governo do estado vai prorrogar esse período emergencial aqui no estado de São Paulo, e a questão da vacinação também, que é muito importante. Não é mesmo, Emerson? Com certeza, Raquel. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, o pessoal que está em casa. Queria aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que acorda cedo, para dar sua pedalada matinal. Afinal de contas, eu faço parte desse grupo de malucos que acordam 4 horas da manhã para ir pedalar às 5, mas vamos que vamos. Realmente é uma pena o nosso convidado não poder comparecer, deve ter ocorrido algum imprevisto com ele. É uma pessoa muito conhecida, está cuidando bem dessa questão do Covid, dos efeitos. E você mencionou a questão do governo do estado, e o que eu acho lamentável, tanto o governo quanto o prefeito de São Paulo, foi ter antecipado aqueles feriados todos, que dá aproximadamente uns 10 dias, e na semana passada, salvo engano, sexta-feira ou sábado, eu vi vários vídeos de filas e filas de pessoas aguardando no litoral norte, e o pessoal acha que está em férias, né? Então esquece que o vírus está circulando, e o pessoal vem para o litoral achando que pode vir, porque eu tenho casa, só que ele esquece que de repente pode estar trazendo o vírus para uma cidade que não tem estrutura médica para isso, e que vai ficar aí. Então, de repente, fica 10 dias, o vírus está circulando, ele vai embora, uns 15 dias talvez para começar a aparecer os sintomas do pessoal, e o governo do estado acha que isso seria o correto. Então, acho que está faltando um pouco de consciência desse pessoal, de vir tanto para o litoral quanto para o interior, que eu sei que no interior também, em algumas cidades ocorreram isso, e é uma pena. Sei de algumas cidades, inclusive no interior, que o pessoal estava comentando que o pessoal estava se utilizando de comprovantes de residência para tomarem a vacina lá, ou seja, a cidade se programa para um número X de pessoas e, de repente, aquele número de X de pessoas não é mais, e é uma situação que preocupa. E aqui a nossa região, a questão da vacinação, como você mencionou também, né, Raquel? Eu acho que algumas cidades, até você comentou, que São Vicente o pessoal não está aderindo muito à questão da vacinação, e é algo que realmente preocupa, né? Não sei o que você pensa a respeito disso. Eu, inclusive, falei com uma pessoa da assessoria da Prefeitura de São Vicente, e ela havia dito exatamente isso, a baixa aderência com relação à vacinação na cidade de São Vicente, né? E as pessoas precisam entender que a Covid é um vírus. Então, se vacina Santos e não vacina São Vicente, a gente tem um problema na região, né? Porque o vírus circula.
E isso é um problema grave, porque a gente acaba não conseguindo imunizar essa parte da população, e isso pode gerar um problema para a região metropolitana da Baixada Santista bastante grave. Na verdade, para as pessoas que não conhecem, né, eu não sou médica, mas ouvi vários médicos explicando por que essa variante brasileira é tão grave. Porque o que aconteceu em Manaus? Manaus já tinha uma quantidade de 60% a 70% de pessoas contaminadas pela Covid. E aí o que houve? A Covid precisava sobreviver ali. Então ela precisou ficar muito mais forte, muito mais resistente, para ela conseguir contaminar esse pouco da população que ainda não tinha sido contaminada. Então ela virou um super vírus. Ela é muito mais forte do que qualquer variante do exterior e ela é muito mais contagiosa, ela tem uma carga viral muito maior, ela atinge pessoas com muito mais gravidade numa idade menor. Então, na verdade, foi a própria o ambiente que acabou gerando essa variante tão perigosa. E isso é um problema grave. Então, se Santos tem aí já 15% de pessoas da população vacinada e São Vicente não tem, parece que nem 8%, então a gente acaba tendo um problema muito grave, porque a região metropolitana toda acaba sofrendo por causa dessa falta de aderência da vacinação, né? Então eu acho que a cidade de São Vicente tem que fazer uma campanha para aderência da vacinação muito séria, porque senão nós vamos sofrer o reflexo disso. E você está comentando uma questão de suma importância, que é o seguinte: muitas pessoas que residem em São Vicente trabalham em Santos, exatamente, trabalham na Praia Grande, ou seja, acabam circulando. Muitos circulam através de transporte coletivo, transporte público. E aí a tendência é uma circulação maior do vírus. E eu acho que só a campanha não adianta, porque eu já vi o prefeito de São Vicente, inclusive, fazendo o dia D da vacinação, aquela publicação toda do dia, tem que fazer e tal, mas eu acho que só isso não está dando resultado. Eu acho que tem que começar a cortar alguns benefícios. Então, se você não se vacinou, tem algum benefício da prefeitura, você não recebe porque você não está se vacinando. Eu sei que é chato falar isso, você impor, mas é que chegou num ponto que realmente é o que você comentou. Como é uma região metropolitana, não adianta eu fazer o dever de casa se o meu vizinho não está fazendo, porque ele vai me sobrecarregar. Até porque a gente sabe que a estrutura hospitalar de São Vicente é muito inferior em relação à de Santos. Vai acabar vindo para onde? Para cá. Então, preocupa em função disso, porque a partir do momento que você vê que a sua volta não está tomando os cuidados necessários e que muita gente vem para cá a trabalho, porque realmente há necessidade e tem essa circulação toda, é algo preocupante. E aí junta o pessoal de fora, então Na verdade, a vacina ficou como obrigatória, né? Então, poderia até partir, cortar um benefício que receba, se a pessoa recebe um benefício previdenciário, corta o benefício previdenciário, porque, na final de contas, é uma questão coletiva. O coletivo tem que prevalecer sobre o individual. Justamente. Sem dúvida nenhuma, numa situação como essa, a gente não tem a menor dúvida quanto ou é o individual ou o coletivo, tem que ser o coletivo. E as pessoas têm que tomar consciência disso, né? E parece que isso, até agora, isso não acontece, porque a gente teve esse final de semana, nós tivemos festas, aglomerações. Eu vi hoje que, durante o final de semana, 270 e tantas atuações por quebrar o lockdown. Então, assim, as pessoas continuam
achando que realmente não importa o outro, né? Só importa aquilo que elas lhe interessam, né? Eu não estou falando aqui daquela pessoa que sai para vender alguma coisa para poder sobreviver, porque a gente tem que ter essa Não, é visão, diferente, né? né? A pessoa que sai para trabalhar, da pessoa que resolve se aglomerar num local fechado para fazer uma festa para beber, pagando 300, 400, 500 reais. E aí está começando a ter uma discussão, já vi algumas pessoas comentando até em televisão e tudo, alguns jornalistas famosos. Se é certo ou se não é certo é outra história. Mas de anotar o nome dessa pessoa, e se ela for parar num hospital com Covid, e falar, então, agora você fica na sua casa. Porque quando foi pedido para você não se aglomerar, não ir para uma festa, tomar os devidos cuidados, você foi para a festa, foi beber, pagou 300, 400, 500 reais num convite, e agora você quer tomar o lugar, às vezes, de uma pessoa que tomou todos os cuidados, não é certo. E aí você começa a pensar até que ponto tá certo ou tá errado. E aí você começa a ver e fala, pô, realmente é algo a ser pensado, porque se a pessoa tem 300, 400 reais para pagar para ir numa festa, às vezes ficar num lugar fechado, que nem já aconteceu, já ouvi, a pessoa trancou todo mundo num quarto menor, porque veio fiscalização, aí você põe, sei lá, 15 pessoas num espaço que cabe 5 por conta de fiscalização, para não tomar multa. E aí? Aí fica por isso mesmo? E aí a pessoa que está em casa se cuidando, às vezes por um vacilo qualquer, enfim, acabou pegando um entregador, a pessoa perde a vaga porque o outro ficou indo para a noitada. Então, assim, é uma situação complicada, séria. As pessoas têm que ter consciência que tem que tomar cuidado, evitar dessas aglomerações em locais fechados, bebida, ficar bebendo no copo do outro, pessoal que tem mania de fumar o narguilé também, ficar trocando para lá e para cá. Porque aquela história, você não sabe quem está ou não está, não é visível. Sim. Muitas pessoas então, têm. A imensa parte das pessoas são assintomáticas. Né? E é aquela história, é uma roleta russa, porque você não sabe se você vai pegar qual o resultado que você vai ter, se você vai ficar grave ou não, se de repente você vai ter uma sequela ou não. E às vezes você passa batido, e às vezes não. E aí você vai saber se quem está do teu lado está ou não. Outra questão, né? Partindo do que você falou, da questão de anotar o nome, os médicos já estão fazendo isso, as pessoas não, talvez muita gente não saiba disso, mas existe um protocolo chamado de escolha de Sofia. Esse protocolo, né, é um protocolo muito trágico, muito triste, e esse protocolo diz o seguinte: quando não há leito, ou quando as pessoas estão em busca de um leito dentro do hospital, o médico tem que escolher quem vai ocupar esse leito. E aí, qual é a escolha? Então, primeiro é pela idade. Então, se tem uma pessoa mais jovem e uma pessoa de mais idade, isso foi feito muito na Itália, porque não tinha o que fazer. E agora está sendo feito no Brasil. Então, vai primeiro o mais novo. Então, se tem um de 80 e um de 60, fica o de 60. E assim sucessivamente. Depois, se tem a idade, superada a idade, quem tem comorbidade. Então, se você tem comorbidade e outra pessoa não tem, quem não tem comorbidade fica. Depois, se a pessoa tem família e filhos, e se a pessoa não tem. Se a pessoa tem família e filhos, fica. Quem não tem, não fica. Então, são os critérios da medicina. Isso está no protocolo da Sociedade de Medicina e na Organização Mundial da Saúde. Depois, por último, é quem tem a melhor chance de sobreviver. Então, eventualmente, essa pessoa que foi na festa, que tem um filho, ela tem mais chance de ter uma vaga do que a outra pessoa que ficou em casa.
Então é extremamente injusto mesmo, né? Isso é uma questão que muita gente não sabe que acontece dentro do hospital. E é o médico que resolve quem vive e quem morre. Então, isso é muito grave nos dias de hoje. E as pessoas não entendem isso. E hoje eu estava saindo para vir aqui para o programa e ouvi uma pessoa dizer: eu não vou pegar Covid, e se eu pegar, eu já peguei coisa pior, eu não vou morrer de Covid. Então, assim, a ignorância, né, do ser humano é absurda. E eles estavam lá numa sacada, bebendo uns 6 ou 7, sem máscara, todos juntos. Então, é esse tipo de pessoa que acaba causando cada vez mais os nossos hospitais estarem como estão hoje. Porque é essa idade que hoje está sendo entubada. Não são mais os velhinhos, né? Essa é uma coisa que precisa ser dita, precisa realmente ser discutida, precisa ser colocada em pauta. E essa nova variante, ela não escolhe ninguém, ela pega criança, ela pega jovem, ela pega... Então não tem mais essa história de que, não, em tal idade isso não vai acontecer nada comigo. É isso que as pessoas precisam entender, né? E o que você falou é verdade, não tem a questão de faixa etária, não tem questão de classe social, não tem questão se tem comorbidade ou não. A gente está correndo risco, a verdade é essa. A gente sai, não sabe o que pode acontecer ou não. É complicado essa escolha que você mencionou do médico ter que escolher, e às vezes é uma escolha injusta, justamente por isso, porque é uma pessoa jovem que foi para a noitada, mas tem um filho, teoricamente tem uma probabilidade maior de viver do que um outro, e acaba ganhando uma chance que em tese não seria merecedora, porque ele não estava indo trabalhar, estava indo para ficar na noitada. Exatamente. E às vezes o coitado que foi trabalhar, que estava correndo atrás do ganha-pão da família dele, dá o azar de pegar, só que tem alguma outra situação que ele acaba ficando menos do que o que aproveitou. E eu fico imaginando para o médico chegar na hora e falar: olha, esse aqui vai, esse aqui não vai. Ali naquele momento ele está sendo Deus. Sim, você sim, vive, sim, você não vive. sim, Lógico, a gente sabe que ninguém morre de véspera, sim. e é o que eu falo para todo mundo: enquanto o homem lá em cima não tocar a sinetinha, esquece, você não vai. Mas é complicado, para a cabeça do médico chegar e falar: olha... Os médicos relatam isso o tempo inteiro, que é a pior situação que eles vivem e que isso acaba com o psicológico de qualquer médico, porque eles não estão ali para esse tipo de situação, né? Agora a gente tem aqui uma pergunta do Fernando Passos. O que a gente acha de até agora o governador não impedir barreiras sanitárias nas estradas e dos pedágios? Fernando, obrigado pela pergunta. Eu sei que você é um participante ativo do nosso programa. O que eu acho é que ele não vai fazer barreira sanitária nenhuma, porque a partir do momento que, no meio de uma pandemia, o governador resolve fazer festa, acho que a gente não pode esperar muita coisa, né? Ele faz uma festa na casa dele, chama vários convidados, com música ao vivo. Então, o que podemos esperar dele? Nada, né? Acho que não dá para esperar grande coisa, até porque o pedágio aberto, estrada funcionando, gera uma receita considerável, né? Eu acho que a maior questão é essa, né? É a questão do erário, né? Então entra no bolso do Estado uma renda absurda aí, porque eu hoje vi uma pessoa falando sobre Peruíbe, que está lotada, os bares estão lotados. Então, quer dizer, quando eu sabia, quando a cidade de São Paulo decretou um feriado de 10 dias, o que ia acontecer? É lógico que todo mundo vem para o litoral. Alguém achou que as pessoas iam ficar em São Paulo? Quer dizer, qual é a ideia
né? Com a ideia de uma situação como essa, sem fechar as estradas, que as pessoas vão ficar em São Paulo. Mesmo não tendo mercado nos finais de semana, mesmo não tendo, assim, enfim, nos bairros menores, as coisas ficam abertas. Então, assim, é só para inglês ver. Essas coisas não funcionam. Aqui no Brasil, não adianta. Eu estava vendo um relato de um médico que estava tentando salvar vidas na UTI, num hospital na Zona Leste, e o pancadão na favela a madrugada inteira. E a polícia não entrou, dizendo que, olha, eu não vou entrar porque vai acontecer uma tragédia que nem em Paraisópolis. Então, assim, a polícia entra quando ela quer, certo? Então, assim, não adianta, são 2 pesos e 2 medidas. Infelizmente, o Brasil está muito sem comando, a gente está num barco à deriva, é isso que eu acho que está acontecendo, né? Não há uma ordem, não há um guia dizendo é assim, eu assumo isso, é desse jeito, cada um faz o que quer, só está todo mundo preocupado nas eleições do ano que vem. Então, eu acho que isso faz com que a gente fique, o povo meio que tem que se virar. Então, não há comando, né? O governador está no exterior, né? Ele está preocupado? Ele não está preocupado. Então, se ele vai fechar uma fonte absurda de renda, que é o pedágio, não vai. Não vai. Ainda mais o pedágio aqui da Imigrantes, Exatamente. Que é considerado um dos mais caros. É o mais caro do estado de São Paulo. Com relação à quilometragem que você tem e o que você paga. Não vai. Então, assim, não há um interesse pró-sociedade. Há um interesse para ele. E aí ele faz todo aquele discurso. Mas, assim, quem tem um pouco de senso crítico, sabe que isso não funciona, né? A gente tem aqui uma outra pergunta do Anderson Firmino. Carlos, hoje tivemos 1.209 mortes na cidade de São Paulo. Ainda há gente que não acredita na força desse vírus. Na opinião de vocês, o quanto essa discussão sobre vacinas, somada à irresponsabilidade de muitos, vai impedir a volta da nossa vida ao normal? Olha, na minha opinião, eu acho que a gente vai voltar para a nossa vida ao normal, talvez sem uso de máscaras, em 2025. Foi o que eu ouvi de um especialista. Então, acho que vai demorar. Porque se essas variantes, em razão de tudo isso, né? Eu dou aula e falo para os meus alunos sempre, o vírus circula muito e muda muito. Então, a demora das vacinas e essa questão que aconteceu em Manaus prova que esse vírus pode ficar cada vez mais forte. Então, pode acontecer que a vacinação demore e aí a população tem que ser vacinada toda novamente. Eu espero, do fundo do meu coração, que isso não aconteça. E que a gente consiga, até o final desse ano, ter um pouco mais de normalidade. Mas eu acho que para a gente voltar para ter uma vida normal mesmo, só 2025. O que você acha? Olha, Emerson? eu acho, dar uma data eu acho complicado, mas eu concordo com você quando se fala que esse voltar à vida normal vai demorar ainda. Até por conta das variáveis do vírus, essa questão do pessoal se manter numa irresponsabilidade e toda hora está mudando. Então, você tomou a vacina hoje para um vírus X, amanhã já não é mais o mesmo vírus. Então, aí vai ter que revacinar todo mundo. E lembrando que é uma crise mundial. Então, é diferente de você comprar vacina para um país só do que você comprar para o planeta inteiro. Então, assim, até para se fazer a vacina,
por mais que trabalhem 24 horas por dia e criem os insumos todos, não dá para fazer de outra forma. E existem países maiores, países menores, mas todo mundo precisa da vacina. Sim, isso é um fato. Sim, sem dúvida. Não é, o Brasil precisa. Só o Brasil precisa de pelo menos 200 milhões de doses. Só o Brasil. Aí você pega uma China, você pega uma Índia. Não, a gente precisa de 400 milhões, né? Na verdade são 2 doses. 400 milhões de doses, né? Dependendo da dose, dependendo da vacina, é isso aí, são 2 doses. Então, para você produzir tudo isso é complicado. E aí tem essa questão, começa a ter as variantes. Então, você fez a vacina para uma variante X. Você terminou a X, agora tem a Y e a Z. Pois é. E aí você pede o pessoal, olha, pô, dá uma seguradinha aí, vai. Não faz festa no lugar fechada, não bagunça aqui, não bagunça ali. E tem gente que insiste que não. Então, eu acho que, assim, a volta à vida normal que nós tínhamos, eu vou ser sincero, eu acho que não voltamos, e se voltar, vai demorar um pouco ainda. Eu acho que essa vai ser uma tendência, pode ser que não ter que ficar usando máscara toda hora, mas eu acho que muita coisa não volta a ser como era. Haja vista o próprio trabalho. Eu acho que a questão do home office é algo que não volta mais. A gente vai ter um trabalho híbrido, com certeza, né? Pelo menos híbrido, mais, né? Então, eu acho que é uma tendência que vai ter. Acho que vai ser uma tendência que também não volta mais as vendas online. Sim. Isso é algo que está crescendo e cada vez vai crescer mais. Então, o normal que nós tínhamos, vou na loja e tal. A gente até já comprava uma coisa ou outra pela internet, mas eu acho que a tendência maior vai ser essa. Tendência maior de fazer compra de mercado pela internet também. Então, assim, o normal que nós conhecíamos até começo de 2020, eu acho que esse normal não volta mais. Eu faço às vezes uma análise, né, não só do Brasil, mas como do mundo, e eu acho que o mundo vai ter uma mudança de eixo, né? Eu acho que a gente vai ter um eixo diferente. Então, eu acho que eu não acho que isso vai demorar muito tempo. Eu acho que a gente vai ter um eixo econômico, um eixo até de moeda diferente. Então, na minha opinião, a gente vai ter a China como grande potência mundial, China e Índia dividindo essas potências, e é uma coisa que eu acho que não tem volta a isso, até por tudo, porque nós nos ajoelhamos perante a China e a Índia, né, por causa dos insumos, por tudo que aconteceu, por causa da globalização, a gente depende de tudo deles, né? E eu acho que a moeda também vai mudar. Não vamos ter mais o dólar como a moeda, e sim as moedas orientais. Então, acho que a gente vai ter uma mudança de eixo, como isso é cíclico, como aconteceu várias vezes no mundo. Quem estuda história sabe que essas mudanças, elas acontecem de tempo em tempo, e eu acho que isso vai acontecer. Então, eu acho que, de toda maneira, a gente não vai ter um mundo igual mais, porque essas mudanças vieram para ficar. Então, eu acho que isso vai acontecer efetivamente, né? E aí, o Fernando Passos está perguntando se essa questão dos pedágios e do impedimento das barreiras sanitárias tem uma questão do direito de ir e vir. Assim, o pedágio não é um impedimento do direito de ir e vir, porque se você, por exemplo, não tem dinheiro para pagar, você manda um boleto e ele te manda, ele não pode te impedir de chegar ali. Agora, impedir você de sair de um lugar, o lockdown também é um impedimento de ir e vir. A gente tem toque de recolher, mas a gente está no estado emergencial. O estado emergencial é a excepcionalidade do normal. Então, quando a gente tem um estado emergencial, a gente pode ter impedimentos. Isso não é um problema. E veja, não é o estado de sítio, como determinada pessoa falou que só ele podia dizer, porque é um estado de sítio. Não. Mas a gente tem um estado emergencial. Hoje já foi decretado, pedido por ele, e foi chancelado pelo Congresso Nacional. Nós estamos no estado emergencial. Então, é um estado de excepcionalidade. Tanto é verdade
Se a polícia parar você no meio da rua hoje e pedir o seu carro porque precisa levar alguém para o hospital, ela pode fazer isso, porque está na lei emergencial. Se a polícia, se a autoridade sanitária falar, eu preciso da sua casa para transformar em hospital, ela pode fazer isso, porque nós estamos no estado de emergência. Então, as pessoas não sabem diferenciar o que é uma situação de outra. Nós estamos num estado de excepcionalidade. Então, não é uma questão de privar alguém de ir e vir. É uma questão de excepcionalidade. Então, quando é excepcional, eu posso privar de direitos. Porque é excepcional. A regra é não privar. Mas, na excepcionalidade, eu posso privar. Não é isso, Emerson? Exatamente. A única questão que as pessoas têm que tomar cuidado, inclusive os próprios governantes, é não perder a mão neste privar direitos. Sim. Então, eu até estava vendo uma discussão, parece que é um governador de Pernambuco, se eu não me engano, Sergipe, num desses estados lá de cima, falando que quer acabar com o direito de propriedade. Eu vi também. Não. Aí então, eu acho que a pessoa já começa, em nome da doença, querer inventar coisas que não existem. Aí é inconstitucional, né? Entendeu? Então, assim, mas essa questão que você levantou, Raquel, realmente é possível, e em decorrência até do que as próprias pessoas estão fazendo. Sim. Se as pessoas tivessem consciência de usar máscara, de evitar aglomeração, de evitar festa clandestina, de, por exemplo, teve os feriados todos, ficar na sua casa, mantendo a sua rotina dentro de um possível, não haveria necessidade nenhuma de se criar estado de emergência, de se privar de direitos das pessoas. Aí você vê discussões dentro de condomínio, quando a pessoa priva um salão de festas ou priva uma academia, a pessoa se acha no direito de, eu tenho que usar. Não, amigo, você não tem que usar. Agora você não tem que usar salão de festa, você não tem que usar academia, você não tem que usar piscina, porque estamos em estado de exceção. Sim. Mas eu não concordo. Você vai discutir com quem você quiser, porque é o que está aí para hoje, a lei está aí, vai discutir, muito provavelmente não vai conseguir êxito, porque o que nós temos visto é isso. Exatamente. Aí entramos numa outra discussão também, que eu acho que a coisa tomou uma discussão política e jurídica. Então, em alguns momentos, o presidente pode fazer, em outros momentos não pode fazer, o governador pode fazer, não pode fazer, está certo, está errado. Eu acho que essa discussão desde o início bagunçou tudo. Também acho. Essa porque a partir do momento que não se uniram, você está fazendo isso, então vou fazer o contrário. Em nenhum momento eles pensaram no povo. Como hoje não pensam. Sim. Porque eles querem que você não trabalhe, eles querem que você feche seu estabelecimento, que você fique na sua casa, só que não reduz imposto, não reduz conta de luz, não reduz água, não reduz o salário deles, do governador, de prefeito, de presidente, dos deputados, senadores. Então, assim, é muito fácil, né? Sim. Chegar e falar assim, olha, fica aí na tua casa, mas continua pagando tudo, tá? Sim, sim. Então... porque uma coisa, né, é importante a gente deixar claro que, assim, não é só o Brasil que faz lockdown. A Europa faz lockdown o tempo inteiro, estão na terceira onda e estão fazendo lockdown. Mas a Europa fez um programa extremamente sério, assim como os Estados Unidos, de ajuda, não só para as pessoas que perderam seus empregos, como para os empresários, os autônomos, certo? Essas pessoas estão em suporte para ficar em casa. Não como aconteceu aqui. Então aqui, você fica em casa, mas é problema seu. Não. Toda a Europa, certo? E todos os Estados Unidos, o Canadá, todo mundo fez um programa de ajuste, de apoio
para que essas pessoas pudessem respeitar o lockdown. Então, não adianta mandar a pessoa ficar em casa e deixar ela morrer de fome. E aí a pessoa diz assim, não, mas tem que trabalhar. Não, não é que tem que trabalhar. A pessoa tem que ficar em casa e ter um suporte para ficar em casa. Isso faz um governo que pensa na população. Ah, mas não tem dinheiro. Arruma o dinheiro, diminui as despesas do governo, da máquina pública, que são enormes e que tem como ajustar, todo mundo sabe disso, para poder dar suporte para a população. Raquel, é só diminuir a despesa que cada deputado, cada senador tem com seus gabinetes. Exatamente. Quanto que você economiza? Se eu não me engano, eu não sei se é deputado ou senador em cada gabinete, gasta, acho que por mês, 100 mil, 150 mil ou mais. E os senadores é o triplo. Para quê? Exatamente. Ah, porque vai viajar, não sei, para a base política dele agora. Não tem que viajar para a base política. Agora você tem que pegar esse dinheiro e investir na população. Investir em alimentação. Mas você viu o que aconteceu com o orçamento? Aonde que eles foram colocar o dinheiro do orçamento? Em obra, ao invés de ser da saúde. Quer dizer, alguém está preocupado em resolver o problema efetivamente das pessoas que estão morrendo? Não, me desculpem, mas não. E os hospitais de emergência de campanha que fizeram no ano passado, montaram, todo mundo falando, vai ter a segunda onda, vai ter a segunda onda. Desmontaram tudo. E onde está tudo isso agora? Pois é. Os equipamentos. Quer dizer, agora não tem equipamento pessoal? E por que durante esse um ano também não prepararam os intensivistas? Sabiam que iriam precisar e nesse meio do caminho muitos acabaram falecendo. Sim, pegaram sim, Covid, sim. Quem não pegou Covid acabou falecendo por outro tipo de doença, enfim. Mas se perdeu muita gente. Sim. Porque nesse um ano, tudo bem, demora para preparar um intensivista, não se prepara da noite para o dia. Na verdade, o Brasil não tem planejamento. Esse é o grande problema. Não tem gestão, não tem planejamento. Isso em qualquer esfera, não estou falando só numa esfera. O Brasil não tem gestão e não tem planejamento. Enquanto o país não pegar um bom gestor em qualquer esfera do nosso país, municipal, estadual, federal, nós não vamos sair do que nós estamos. Não há planejamento, nem curto, médio e longo prazo. Essa é a grande verdade. E assim, quem não tem planejamento, acontece isso. Ninguém sabia que as vacinas iam ficar prontas. Eu acho Aí que não compra a vacina. A questão toda, acho que não é nem planejamento, Raquel. Eu acho que a questão que acontece aqui no país é o pessoal querer levar vantagem em tudo. Então, o cara quer levar vantagem num momento tão sério. Haja vista que no ano passado... Isso é um outro problema, né? Não, sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. No ano passado, compraram um respirador de uma empresa que fazia, acho que, geladeira para vinho, alguma coisa assim, que não tinha nada a ver. Era que importava vinho. Exatamente. Aí você fala assim, gastaram milhões para, teoricamente, comprar respirador, que precisaria e precisa até hoje, de uma empresa que importa geladeira de vinho, coisa de vinho. Então, assim, eu acho que a questão não é nem o gestor. A questão é que as pessoas responsáveis por essas aquisições têm que ser pessoas sérias, tem que parar com essa história de quanto é que você vai me dar se eu comprar de você? Quanto é que você vai me dar de porcentagem se eu te fizer um esquema contigo? Mas aí a gente cai num outro problema, né? Não, mas aí vai para a justiça e no fim é absolvido. Sim, pior ainda. O gestor pensa o quê? Bom, eu vou fazer e no fim eu não vou ser punido. Então, a gente tem um sério problema institucional no nosso país. Sim. Né? Então, as esferas estão completamente desmoralizadas, as instituições não têm um pingo de moralidade perante ninguém, então a gente acaba vivendo uma crise institucional sem precedente no nosso país. E isso acaba fazendo com que a população fique totalmente dividida, as pessoas... elas não entendem muitas vezes como o mecanismo funciona, e aí elas acham qualquer coisa, e você
querendo explicar, você parece que é inimigo dela, porque as pessoas não compreendem como é que tudo isso funciona. Então, assim, é evidente que a gente vive num abismo sem precedente no nosso país. Porque, na verdade, perder 300 mil vidas, como nós perdemos, não é uma coisa para se dizer. Eu fico. Lembra quando a Itália estava naquela. Todo mundo dizia. A vida dos italianos importam, salve a vida italiana. E a vida brasileira? Que morre 3 mil pessoas por dia e ninguém fala nada. Quer dizer, nossa vida não vale nada. Né? Existe A impressão que eu tenho é que há uma desvalorização da vida do brasileiro. Parece que não importa quantas pessoas morrem. É que, na verdade, isso já vem ocorrendo até pela própria violência que nós temos, né? Então, se tornou uma coisa existe tão uma banal... banalização. O que é um absurdo. Banal. O que é um absurdo. Sim. Porque, na verdade, um país que começa a banalizar a morte é um país que está numa barreira limite aí entre o bem e o mal muito complicado, sim, né? Sim. Assim, é uma coisa que para se pensar, para se estudar, para se colocar em pauta, para todo mundo discutir, porque quando a banalização chega a esse ponto, é uma coisa. Eu lembro de uma discussão que se teve enquanto eu era estudante de direito, de um corpo ser jogado na rua num carrinho de supermercado e todo mundo passar e ninguém se incomodar com isso. Isso, eu não vou nem falar para não entregar a minha idade, certo? Mas faz aí um tempo, quer dizer, de lá para cá só piorou. Sim, cada vez mais. Né? Então, não importa, né? Parece que a vida realmente não importa. E isso é uma coisa muito séria, que eu acho que essa discussão ela tem que realmente ser trazida de novo, porque a vida tem que ter valor. É o bem maior que a gente tem. Porque senão nada importa, senão não interessa a lei, não interessa... nada mais é importante. A vida humana tem que ser a coisa mais importante que existe, senão nada mais importa. Não, realmente, nesse momento está bem complicada essa questão do valor à vida e do que realmente está acontecendo. O pessoal não está lá muito preocupado com a vida do próximo e como você falou, tanto faz como tanto fez. Se morreu, mais um, menos um, e vamos tocando, né? O Fernando está perguntando aqui se existe alguma fiscalização para se apurar o aumento dos produtos da cesta básica do brasileiro. Acredito que muitos se aproveitam da situação. Na verdade, aí, Fernando, o que acontece é o seguinte, o nosso digníssimo governador aumentou alguns impostos e isso acaba refletindo no aumento dos próprios produtos. Aí tem a questão do aumento dos impostos, ou a questão do aumento de gasolina, e aí vai vindo efeito cascata. Então, aumentou a gasolina, dependendo de onde o produto vem, vai aumentar o custo do transporte. Aí você tem um aumento de imposto, vai refletir também no preço final do produto. Então, assim, o órgão até existe, mas a partir do momento em que há esses aumentos, o órgão acaba nem tendo muito o que fazer, né, Raquel? Porque... e além de tudo, a gente tem um outro problema muito sério, né? Esses produtos, essas commodities, como a gente chama, elas acabaram tendo um valor agregado muito forte no exterior. Então, elas são... o preço lá fora... acabou ficando muito alto e elas são vendidas, são cotadas pelo dólar. E o real se desvalorizou muito. Então, o que acontece? Elas chegam aqui dentro na cotação do dólar. É por isso que o arroz ficou tão caro. E outra, a China está comprando tudo de alimento do Brasil. Então, quando a oferta é muito grande, quando a procura é muito grande, o preço tem uma tendência a subir. Então, essas commodities estão com valor lá em cima. A saca do café está com valor muito alto, o arroz está com valor muito alto, a carne, porque a China comprou tudo que foi do Brasil de carne. Por isso que a carne está tão cara, porque a cotação da carne, né, no exterior está muito alta.
Então, a gente paga esse preço porque o real está muito baixo. Então, isso também acaba fazendo que a nossa cesta básica fique muito alta. Isso não é nenhuma questão, acaba não sendo, além desses problemas de frete, por causa do valor do diesel ter aumentado, dos impostos, mas isso acaba sendo um problema que a gente paga pelo real estar muito desvalorizado, e essas commodities têm sido muito procuradas no mercado exterior. Então, isso, infelizmente, acaba sendo um problema que o brasileiro arca com isso, em razão da desvalorização tão grande do real, que vem do quê? Da instabilidade econômica, da instabilidade política e da instabilidade jurídica que o Brasil acaba sofrendo. Então, não adianta as pessoas dizerem, eu não me incomodo com isso. Gente, tudo que acaba acontecendo dentro do Brasil reflete na nossa sociedade diretamente. Então, isso é um grande problema. Não adianta as pessoas falarem, mas e o que isso interessa? Interessa que uma fala do representante do nosso país faz a Bolsa subir, faz com que as ações subam ou desçam, faz com que o mercado fique agitado, faz com que o nosso real desvalorize cada vez mais. É isso que acontece. Então, gera instabilidade econômica, faz com que os investidores vão embora do país. Então, não adianta dizer que isso não tem nada a ver. Mas as pessoas precisam entender isso. E as pessoas não entendem. Então, enquanto as pessoas não tiverem um pingo de consciência de como isso faz com que reflita na própria sociedade, não adianta. Isso não é um discurso de direita, de esquerda, de centro, liberal, conservador. Isso é um discurso de fato, e contra fato não tem argumento. Não é mesmo? Com certeza, Raquel. E o que me assusta um pouco é a passividade do povo, né? E aí, quando eu falo passividade, não estou falando porque é para sair, para quebrar tudo. Para ter uma revolução, lógico. Pelo amor de Deus. É o povo não reclamar. E aí, reclamam de coisas que não deveriam reclamar. Por exemplo, momento como esse, né? Eu reclamo de eu ter que ficar em casa. Mas tem coisa mais séria para você reclamar. Tem coisa mais séria para você ver. Não é o fato de você não poder ir tomar tua cerveja no bar. É o que está acontecendo. É aumento de imposto, é aumento da cesta básica. E o pessoal está preocupado. Não, mas eu não consigo ir no bar ali tomar cerveja. Gente, peraí. E isso aqui que é mais importante, como é que fica? E a falta de emprego, né? Que é galopante, é a violência que aumenta a quantidade de forma absurda. De empresa que está fechando é astronômico, e assim, empresas tradicionais. Exatamente, a gente vai vendo que isso vai trazer uma consequência depois, isso é um efeito cascata. A gente vai sentir isso daqui e para a gente recuperar o que a gente estava antes de tudo isso, eu posso dizer para vocês, no mínimo 20 anos. Sim. 2 décadas para a gente conseguir chegar ao que nós estávamos antes da pandemia, que já não era um cenário tranquilo. Isso se não ocorrer nada no meio do caminho. Exatamente, né? Se a gente não tiver uma outra pandemia, não tiver um desastre, enfim, né? A gente está vendo Coreia do Norte disparar míssil de novo. Então, a gente vive num contexto mundial. E não precisa ir muito longe. A bolha que teve no mercado americano há anos atrás... 2008. Exatamente. Não precisou de pandemia, não precisou de desastre, não precisou de nada. Foi só uma jogada que fizeram no mercado que bagunçou tudo. Exatamente. Já é o suficiente para travar a recuperação da economia. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Então, a gente está vendo aí o mundo também virado de ponta cabeça, né? Não é só o Brasil. Sim, sim. A gente vê o mundo virado de ponta cabeça. A gente não vê uma questão isolada do Brasil, mas a gente vê o Brasil muito sem uma direção, né? Sem uma linha. É uma coisa muito desgovernada, na minha opinião. Não há realmente
assim, um planejamento, uma coisa bem feita, uma intenção de crescimento, uma intenção disso ir para frente num projeto de país para desenvolvimento. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar patinando e isso vai causar um sofrimento para todo mundo, não tem jeito. Raquel, acho que pelo horário... temos que encerrar. Foi meio que no improviso. Chapa e rapa, mas acho que deu para... Infelizmente, né, o nosso convidado não veio, mas a gente tentou passar aí essas informações que, na verdade, são informações que a população realmente precisa entender, não é? Precisa compreender algumas coisas, precisa deixar mais o individual e pensar um pouco mais no outro, que eu acho que é isso que está faltando. Eu fico admirada de ver como a pandemia trouxe o pior do ser humano. Eu acho que isso é uma coisa muito horrível de se falar, mas é uma verdade, né? Não adianta eu ficar aqui floreando e falar, não, trouxe o melhor que o ser humano podia. Não, trouxe o pior. E eu sabia que isso ia acontecer. Quando eu vi no começo, lá faz um ano, não, as pessoas vão mudar para o bem, não. O ser humano tem uma essência muito estranha e, infelizmente, a pandemia escancarou isso e trouxe como o ser humano egoísta, egocêntrico e só pensa nele. Isso é do ser humano mesmo, né? E a gente, é lógico que tem exceções, pessoas maravilhosas, mas, infelizmente, a gente vê muita gente só pensar em si e não ter um pingo de consideração pelo próximo. E isso faz com que as ações também não deem certo e que a gente patine cada vez mais para trás. Então, se você tem um pingo de consciência, né? Se você tem um pingo de consideração pelas pessoas que você gosta, pense um pouco antes de tomar uma atitude que pode demorar um pouco mais, mas isso vai passar, né? A gripe espanhola passou, as pandemias em gerais passaram, então isso também vai passar. E as pessoas precisam ter um pouco de paciência. É ruim? Mas é ruim para todo mundo. É isso aí, Raquel. Eu acho que o pessoal tem que continuar se cuidando. Pessoal que já está na fase de tomar a vacina, tome a vacina, porque vai ajudar. O pessoal fala efeito rebanho, eu sou contrário. Isso não existe, Mas eu acho que chegou num ponto que a coisa tem que ser levada a sério. Quem puder tomar já vacina, vai tomar a vacina. Quem tiver que tomar a segunda dose, vá tomar a segunda dose, para tentar acabar com isso o mais rápido possível. É difícil pela quantidade de pessoas que temos no nosso país, circulação de pessoas, enfim. Mas eu acho que tem que ir tomando cuidado. Evitar aglomeração em local fechado, festas em horas totalmente desnecessárias. Eu acho que agora não é momento de ficar fazendo festa, de ficar em bebedeira, enfim. Vamos tentar manter o corpo e a mente sã dentro do possível, porque acho que é muita notícia negativa, né, que carrega muito. Sim. Então, tentar manter um equilíbrio em cima disso também, que ajuda bastante nesse momento. E espero que tudo se encaminhe da melhor forma possível aí. Quero mandar boa noite a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Bom, eu também quero mandar o meu boa noite, né, a todas as pessoas que estão sempre aí nos prestigiando, aquelas pessoas que colaboram com a gente, né, os meus amigos, as pessoas que estão sempre do meu lado aí nos momentos mais difíceis da minha vida, que de vez em quando a gente passa por alguns momentos muito complicados, né, nem sempre a gente pode esperar das pessoas tudo aquilo que a gente quer, mas enfim, são questões que, mesmo sendo tão difícil de vez em quando os momentos que a gente passa, a gente tem que acreditar e ter fé. Então, eu espero que todos tenham podido tirar alguma experiência do que nós falamos hoje. Uma boa noite e até a próxima semana com Fatos em Destaque. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Emerson.